Maria Cláudia Monteiro, fisioterapeuta, ela está aqui comigo. Muitíssimo obrigado, querida, por nos atender. Né, com esse modelo de uma espinha, né, de uma coluna, para que a gente fale de um problema bastante cruel desses últimos tempos, que é em relação à postura, né, Maria Cláudia? Nós estamos empenando, como é que chama? A gravidade puxa a gente para baixo, então nós vamos cair uma hora ou outra, a gente vai diminuir na altura, né? Porque realmente a gravidade vai acontecendo os desvios ali com as alterações degenerativas que acontecem no meio da coluna. A questão de discos, hérnias, né? Os adultos sofrem com esse empenamento, como você está falando, né? Quem vai ficando velho vai encruando, vai diminuindo mesmo. Vai. Mas tem muitos jovens já padecendo por conta de celular. O que você tem identificado assim quando faz o atendimento? Na verdade, Rodrigo, nós estamos usando a mídia, eu agradeço muito estar aqui agora, porque esse mês de junho é o mês da conscientização da escoliose. Então, nós estamos fazendo ações no mundo todo para que as pessoas saibam como identificar uma escoliose, principalmente no adolescente, onde ocorrem os estirões. Então, de 9 a 14 anos, né, as crianças estão em desenvolvimento e podem mostrar algumas alterações na coluna. Então, assim, você tem uma lordose, uma cifose, que são alterações normais da coluna. Eu sou tudo torto. Exato. Eu então, paro de um jeito, do outro. O que eu tenho? Então, lordose, assim, cifose? Se você for olhar para a pessoa de perfil, aqui está de perfil. Você tem uma lordose e você tem uma cifose. Está um S a coluna? Não. Você está vendo a pessoa de perfil. Isso é normal. Todos nós deveríamos ter uma lordose e uma cifose. Porém, se você olhar... Uma para dentro, outra para fora e mais uma para dentro, a hora que chega aqui no pé da cabeça. Se você olhar para a pessoa assim de lado. Agora, se você for olhar para a pessoa de costas, ela deveria ter uma coluna alinhada, uma coluna reta. Segura aqui para mim um pouquinho. Se ela enviesar... Se por um acaso ela tiver uma alteração de um lado e do outro e mais essas torções, né, o que acontece é que a escoliose é um desvio tridimensional da coluna. Não só inclina, como roda, torce e ainda perde essas lordose e essa cifose que são naturais. Então, é um desvio importante, é uma doença, uma patologia que envolve as vértebras e que, se não for feito um diagnóstico precoce, nossas crianças e adolescentes vão ser adultos com problemas na coluna. Identificado cedo, dá para deixar no prumo, então? Mais ou menos. Então, dá pra... Exato. A gente vê muita criança, às vezes, usando coletes, aqueles, né? Tem razão de ser mesmo, não é nenhuma frescura, não. Não. Quando a curva está muito acentuada, né, tem graus que os médicos encaminham ou só para fisioterapia, para tentar ajustar com exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, mas quando tem graus mais avançados, se usa o colete. É necessário porque o colete ajuda a impedir que essa curva cresça muito. Porque se crescer demais, vai chegar num ponto que vai ter que fazer cirurgia. Então, adolescentes hoje que chegam aos 50 graus, tem uma maneira de você medir isso, eles podem ir para uma cirurgia. A gente tem um cartaz aqui falando sobre a escoliose. Até o modelo, da hora que a pessoa se abaixa, a coluna chega a apontar um dos lados da paleta. O que é que sobe ali? Omoplata, escápula? Na verdade, a rotação. Como eu conheço também um pouco da anatomia, né, do jeito que tem que ser conhecido. Na verdade, assim, Rodrigo, para você identificar uma escoliose, o que é muito importante, que eu estou usando essa mídia nesse momento, é para que os pais tenham um olhar mais cuidadoso. Se abaixar... Se você baixar... Nessa posição? Isso. E eu vou vir aqui de trás e vou ver. Se tiver um... O dia que o bombeiro me pegou assim, o povo tudo aqui ficou... Hoje é a doutora Maria Cláudia. Então, a gente tem que ilustrar mesmo o papel da televisão. Você vai esticar as pernas e vai juntar as mãos e vai baixar como se você fosse pegar... Ó, isso. com as pernas aí, separadinhas. Retas. Aí nessa postura eu vou ver. Se tiver uma rotação vertebral, eu vou ter um desalinhamento, vai estar mais elevado um lado da coluna que o outro. Esse aqui é um teste. Melhor para o pessoal ver, me perdoem ficar assim, né? Então, porque o quadro diz que a pessoa de fasto,
você vai ver. Né? Mas isso tem critérios, perdão, passar na sua frente mais uma vez, critérios que são observados por profissionais fisioterapeutas. Da mesma forma como tem havido uma epidemia de miopia por conta, né, de aparelhos tecnológicos, falta de sol, as nossas crianças estão vivendo igual morcego. Aí não enxerga, já tem que começar a usar óculos muito mais cedo do que deveria. Tem havido também muitos problemas porque, não, vai crescer, depois isso muda. Mas depois que cresceu, já não dá tempo de fazer correções, intervenções. Aí é só sofrimento e dor. Então, assim, uma mãe com um olhar mais cuidadoso pode observar essas coisas nas costas de um filho. Tá meio então, você pede troncho. para o seu filho ficar de costas, você vai ver se tem um ombro mais baixo que o outro, se vai ter uma escápula, que é essa asinha aqui mais proeminente, se tem uma curva da coluna, da cintura mais assimétrica, um quadril mais elevado. Às vezes um braço fica mais longe em relação ao tronco. Esses são sinais que mostram que tem uma assimetria. Aí quando você faz esse teste aqui pedindo para a criança se agachar, aí você vai ver já fica claro. Aí fica claro. Aí é como a gente pode fazer um diagnóstico. Tem uma alteração importante, então eu vou procurar um médico ortopedista, especialista em coluna, né, que vai fazer um raio-x e vai encaminhar você para um tratamento com fisioterapia e, se for necessário, o uso de colete. Mas fisioterapia não resolve. O povo tem uma urgência, né? Infelizmente, as pessoas não têm. O problema, ele se apresenta com o passar do tempo. Ele não surge do dia para a noite. E você quer que a fisioterapia resolva. Não, semana que vem, tô belezudo. Não é assim. Persistência, né? E aí, quanto antes tem muita gente faz, que abandona o tratamento. Mas tem que ir lá de novo, tem que ir lá. Então, viva com a dor. Né? E quanto antes se faz esse diagnóstico, mais longo é o tratamento, porém mais eficaz. Então, se você descobre essa alteração num filho de 9 anos, até fechar... E geralmente é nessa idade que nessa se apresenta faixa ali, etária, dos 14 para cima? Antes. Entre 10 e 14 é onde tem os estirões. Né, quando a criança cresce muito rápido, perde as calças que estão tudo meia canela, nessa faixa etária é onde acontecem os desvios maiores, né? E aí, se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, tem como a gente evitar que isso piore. Porém, não tem como evitar que isso aconteça. A escoliose não está ligado a quem fica muito no celular, né? Desculpem, os pais às vezes querem usar essa desculpa. Você vai ficar no celular muito tempo, vai jogado na televisão, vai ter escoliose. Não, você não vai ter escoliose por causa disso. Porém, atrás de uma postura toda desleixada que esses jovens ficam hoje, às vezes está escondido uma escoliose. E o pai ainda não viu. Pode ser já um problema existente. Exato. E não que surgiu em função daquilo. Exato. Mas os hábitos, né? A gente precisa ter mais práticas esportivas, esse cuidado, observar, né? Prestar atenção no teu filho. Muitíssimo obrigado, viu, querida? Eu que agradeço. Maria Cláudia Monteiro participando conosco do Mais Saúde nessa quarta-feira. Trouxe modelos, trouxe tudo preocupada, né? Para deixar a informação do jeito que o povo precisa compreender. Muitíssimo obrigado. Vou tocando com o Balanço Geral. Peço licença.